Imagens de uma senhora folheando o jornal. Em 24 de maio de 1987, a primeira página do jornal A Ordem, de São José do Calçado, o jornal mais antigo em circulação no Espírito Santo, feito em gráfica própria, noticiava: Jair Campos, calçadense ilustre, colabora com o nosso jornal. Daí ele foi inaugurar na própria produção dele o gênero crônica. Até então eram poemas, traduções, apresentações de livros, teatro, ele foi professor. Mas essa parte, depois de muita pesquisa, leitura, eu concluí que ele inaugura a crônica justamente no jornal mais antigo, que era o da terra dele. E aí ele produziu os encontros diversos, encontro com a natação, encontro com São José do Calçado, meu encontro com o caçador, meu encontro com o temporal, meu encontro com a marinha. E essa produção toda se estendeu de 1987 a 1991. Fachada da Biblioteca Municipal de São José do Calçado. Havia essa preocupação de colocar na biblioteca pública o que ele já havia publicado, para que o calçadense tivesse acesso, não só os calçadenses, como os capixabas, de um modo geral. Por isso que ele fala, coestaduanos, para dar essa oportunidade de ter o conhecimento da obra dele. Eu dando aula para a turma do Formação Geral, estávamos fazendo o trabalho sobre o Jair. E meus alunos acharam muito interessante ter um autor calçadense famoso. E falou, mas Dolores, é verdade que ele é de Calçado? Eu falei, ele é de Calçado. E eles empenharam mesmo a fazer aquela pesquisa. Eu dividi a turma em grupos. E eu fui até a vovó Zizi. Falei, vovó Zizi, será que nós conseguiríamos um contato com o Jair? Ela disse, ora, você não vai conseguir só um contato, não. Faça o convite para o Jair vir a Calçado. Fui muitíssimo bem tratada, sabe? Ele, mas muito simples, me surpreendeu demais a conta. De uma cultura ímpar. Ele falou, o que você deseja, professora? E como o Juliano Tatagiba tinha feito, né, a Semana Cultural, porque era uma semana mesmo, com teatro, danças, palestras, nós marcamos, inclusive era da turma do Juliano, e ele veio. Um homem muito simples, brincalhão, muito brincalhão, galanteador. Ele falou que o ar de Calçado o tornava um moleque. Eu me sinto um moleque nas ruas de Calçado. Imagens do menino brincando nas ruas de São José do Calçado, correndo, olhando para o céu. Fotografia de Jair Campos em São José do Calçado. Estava muito disponível, principalmente na fase mais final, né, da vida dele. Ele vinha assim com gosto, com carinho, se sentindo à vontade no meio dos conterrâneos. Nosso poeta-mor veio nos prestigiar de maneira humilde. Então, essas coisas, nós temos que dar muito valor, porque os sábios geralmente são simples.
Imagens da professora Dolores entrando no colégio. Jair entrou como se fosse a casa dele, o colégio de Calçado. Ele sentou na minha cadeira, nós sentamos no chão da sala e eles começaram. Jair era cativante, Jair era espontâneo. E os meninos se sentiram assim, da idade dele. Ele foi muito perguntado e tal. Ele falou, tem coisa melhor do que namorar? E a meninada adorava, né? Então ele disse, não, eu me casei, tive 2 filhos. Agora não, agora eu paquero mesmo. E a meninada adorou. Ele fazia questão de ir nos pontos, né? Turísticos de Calçado, mas ele era apaixonado pela Pedra do Jaspe, que ele falava que lembrava uma mulher nua. Jair era, assim, sensacional. É uma pessoa que tem que ser lembrada em Calçado. Fotografia de Jair Campos Grisalho. O Jair era uma pessoa extremamente tranquila que não tinha em momento nenhum a pose de Jair Campos. E olha que ele podia botar, ele tinha sido citado por Neruda. Ele era um cara muito importante. A poesia de Jair Campos tem circulação, frescor e canto. Ninguém pode enganar-se. Se apuramos o ouvido, o sentimos, o ouvimos como rumor de cristal errante, sentido e som da poesia verdadeira. Pablo Neruda. A ideia de fundar um teatro, ele na época estava muito em evidência na produção teatral, tanto de tradução quanto de ensaios técnicos, né? Tem até um dicionário de verbetes, né, de teatro, e ali deu que o diretor, que era Antônio Geraldo, de Bom Jesus, deu a ideia que fosse dado esse nome, né? Teatro Amador Jair Campos, Grupo de Teatro Amador Jair Campos, e foi convidado a dar uma palestra para nós, dar umas dicas, né? E ele foi bem sincero, né? Homenageado e tudo, mas disse que não estava legal. Aí, ele falou que estava muito ruim. E aí, a gente sabia que não era bom, né? O suficiente, ainda mais para uma pessoa, né, que já estava num patamar ultra profissional. Imagens de Winston Churchill Rogel andando em frente a uma igreja em Campos. Eu acho que não havia assim, maior intimidade porque eu não sabia que Jair tinha sido criado aqui em Campos. Eu não sabia esse detalhe da vida dele. Eu achava que ele era do Espírito Santo, tinha vindo de São José dos Calçados. Mas não, ele passou a juventude aqui. A gente descobriu isso, mas na época eu não sabia. A voz dele era muito suave, ele não dava expor ninguém. Mas ele exercia uma autoridade, sabe? As pessoas respeitavam. Ele fazia uns silêncios assim. E todo mundo ficava em silêncio, né? Mas ele era rígido mais na hora da correção. Eu acho que ele estava dizendo assim, ó, escrever não é fácil, tá? Vocês têm que trabalhar isso aí. O texto de vocês é 6, no máximo, 6,5, né? Um bom texto de vocês é 6,5. Quem quiser escrever bem, vai ter que correr atrás. A Ana Ruda, né, que era uma excelente professora, que dialogava muito com os alunos, que também estava preocupado, né, com a formação de uma consciência crítica em relação à comunicação, além de ter sido uma jornalista brilhante, uma mulher feminista à frente do seu tempo, etc. Ela gostava do Jair, né, como literato, e ela dizia assim, uma vez eu estava conversando com ela, ela falou: o Jair Campos foi um dos grandes poetas brasileiros. Inclusive, quando ele surgiu, né, as pessoas comparavam ele com Carlos Drummond de Andrade, né, colocavam no mesmo nível de Drummond, né. Ele é
um pouco mais novo, né, que o Drummond, 20 anos mais novo. Mas quando ele surgiu, ele gerou uma expectativa muito grande, assim, como um dos grandes nomes da poesia brasileira. Jair Campos foi o novo mais sério de todos, com uma sabedoria poética e uma visão própria que acabam com a patacoada dos meninos difíceis. Citação do poeta Carlos Drummond de Andrade. Esse lado do Jair deve ser reconhecido. Embora eu acho que as pessoas hoje em dia não estejam muito preocupadas com poesia, né? Mas acho que é um bom momento de as pessoas lembrarem, né? Conhecerem o poeta Jair Campos, que foi um grande poeta. Como um bom comunista, deixou também a marca dele intelectual, ativismo no Partido Comunista. Foi o fundador de sindicatos, dos atores. Então, ele teve, além disso, uma participação que nos impressiona muito, né? Lição. Sai desse livro, meu filho, e dá um pulo aqui fora. Olha esta rua, onde boiada não passa, nem passa boi, mas moreninha do cabelo cacheado passa. E passa moreno, e passa preta, e passa preto, e passa branca, e passa branco, numa lição de cores brasileira, humanizando o azul da tarde franca. Agora vai naquele muro e caligrafa este exercício. Abaixo o homem, sanguessuga do homem. Depois, querendo, volta a ler teu livro. Diz que ele era o mais versátil da geração dele. O talento dele é diversificado. Tradutor, teatrólogo, um cronista. Inclusive o Jair Campos foi editor também, juntamente com o poeta Tiago de Mello. Eles fundaram em 1951 as edições Hipocampo. O mais interessante dessas edições é que elas eram feitas numa gráfica de fundo de quintal, após o expediente dela, quando os editores imprimiam os livros já compostos tipograficamente e diagramados. E o mais interessante dessa saga é que o processo de acabamento dos livros era feito na residência do Jair Campos com a colaboração de toda a família. Um processo artesanal envolvendo também o núcleo familiar. Com as tiragens médias de 116 exemplares, em 2 anos foram feitas 20 edições, que incluíam nomes como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Iberê Camargo, João Guimarães Rosa, Jorge de Lima, Henriqueta Lisboa, Paulo Mendes Campos, dentre outros, e, obviamente, as obras dos fundadores da Hipocampo, Jair Campos e Tiago de Mello. Jair Campos faleceu aos 75 anos em Niterói, Rio de Janeiro, em 8 de maio de 1999. Urgência. Aqui não veio e viria, seria acaso Maria, a dos cabelos de noite e pensamentos de dia, abrindo ao mais triste escuro o seu clarão de alegria. Seria talvez Maria que viria e não veio, com seu samburá vazio e seu espírito cheio de cores para ajudar a fazer bonito o feio. A dos cabelos de noite e pensamentos de dia, talvez sentisse que o mundo assim não a entenderia. Urgente mudar o mundo para que venha Maria. E só quem sabe fazer poesia com sabor é quem tem a alma de poeta, não quem tem um coração de poeta, quem tem a alma. E Jair Campos é assim.
Não faz mal que amanheça devagar. 100 anos do poeta Jair Campos, uma websérie em 3 episódios. Sobe créditos. Realização Poesia no Ar. Produção Dona Música Produções. Foncultura Governo do Estado do Espírito Santo, Governo Federal.